Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith com você. É muito bom ter você conosco para estudarmos a Palavra de Deus. E não existe nada que seja mais produtivo do que o estudo da Palavra de Deus. E olha, eu oro para que estejamos passando algo para você todos os dias que possa te edificar, fortalecer e ajudar a chegar mais perto do Senhor. O nosso método de ensino pode não ser o melhor, vou admitir, porque a gente vai estudando na medida que os assuntos vão aparecendo e ficamos agarrados aqui nessa passagem sobre esse estudo de Daniel. Poderíamos fazer de maneira mais rápida e sei que muita gente ia gostar, mas ao mesmo tempo, enquanto o Senhor nos guia e nos direciona, falamos de outros tópicos dentro desse assunto. E essa é a minha motivação, é a maneira que eu trabalho. Talvez não seja a melhor, mas foi o que o Senhor me ensinou quando eu tinha, quando eu tinha 35, talvez 40 anos de idade, por aí. Mas então, vamos continuar de onde paramos semana passada, versículo 23 do capítulo 9 de Daniel. Lauren, por favor. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te esclarecer isso, porque tu és homem muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. O estudo da profecia bíblica não era só para entreter o intelecto de Daniel, mas para alimentar o seu espírito. A súplica quer dizer suplicar ao Senhor para que Ele responda algumas perguntas que talvez a gente tenha ou situações que precisamos que sejam resolvidas. E isso pode acontecer em oração enquanto buscamos a face do Senhor. E eu me pergunto, ao olhar para vocês, quantos de vocês, e digo isso não para encontrar um erro ou para apontar um erro, mas com amor no coração. Mas quantos de vocês que nos assistem hoje têm uma vida de oração? Daniel tinha uma vida de oração. Irmão Swagger, eu não sou pregador e não sei o quê. Isso não tem nada a ver com minha pergunta. Você está vivendo uma vida e olha, existem muitas questões, muitas situações onde precisamos muito da ajuda do Senhor. E sou feliz porque a minha avó me ensinou o valor da oração. E toda tarde, quando eu era criança, com 8, 9 anos, nós tínhamos de 1 a 3 reuniões de oração por dia na casa dela. Na casa dela ou na casa da mãe do Mickey Gillis, de uma das duas. E isso aconteceu por todo o verão, quando eu estava de férias. E quando eu tinha aula, às vezes na parte da tarde, quando saía da escola, tínhamos reunião e sempre nos sábados e nos domingos. E a minha avó me ensinou o valor da oração, me ensinou o poder, e eu era uma criança com 8 ou 9 anos de idade. E ela foi minha escola bíblica, de certa maneira. Então quando fiquei mais velho e me casei com a Francis, e ela estava grávida do Doni na época, e eu trabalhava o dia inteiro e ia para casa, tomava banho e ia para casa da minha avó, que ficava do outro lado da rua de onde morávamos. E outra vez, eu tinha mais conhecimento disso na época, e já falei isso várias vezes, então, por favor, tenha paciência. Mas eu me lembro da tarde, quando ela me disse: Jimmy, vamos orar para que você compre um carro, você precisa de um carro. E ela estava certa, eu precisava mesmo, precisava muito. E vamos pedir um carro para o Senhor que anda bem, que não quebra, e etc, etc. E ela orava de maneira específica: eu preciso disso e quero que seja dessa cor, Deus. Então, fomos orar e
eu me ajoelhei ao lado da cadeira onde eu estava sentado e comecei a orar de maneira muito santa, sabe? Muito santa. Isso de uma forma negativa. E eu disse: Deus, se o Senhor não quiser que eu tenha um carro, tudo bem, eu posso pegar carona para os meus cultos. E eu nem tinha cultos para pregar. E eu disse: se o Senhor não quiser que eu tenha um carro, eu não quero um. Isso aconteceu por 2 ou 3 minutos, quando de repente a minha avó, ela disse: Jimmy, pare! E, e eu meio que acordei, olhei para ela, surpreso, quando alguém para você, não é? Quando você está orando. E ela disse: filho, você está dizendo para o Senhor que se Ele não quiser que você tenha um carro, você nem tem carro agora. Então, você não tem que dizer isso para Ele. Ele sabe que você não tem carro. Então, você tem que começar a orar e dizer para o Senhor que quer um carro. Você quer um carro e diga para Ele o tipo do carro. E ela não disse um carro ruim não, viu? Ela disse de maneira até durona comigo. E eu me senti muito mal até na hora, mas fiz o que ela falou. Eu arrumei um carro em 2 semanas. Um carro que era como se fosse uma caminhonete que chamava Studebaker. E foi como ela pediu. Um carro que andava bem, não gastava muita gasolina. E em segundo lugar, eu nunca tive problemas mecânicos com aquele carro. E eu aprendi, temos que ser específicos com o Senhor. Não pedindo de uma forma dominadora e tal, mas diga para Ele o que você precisa. E creio que é isso que Ele quer. Sei que foi assim comigo e eu aprendi a minha lição naquele dia. E desde então, oro dessa maneira. E Deus responde oração até hoje. Responde até hoje. Mas eu temo que não exista um cristão entre 1000 cristãos, e oro para estar errado, mas que tenha uma vida de oração, incluindo pregadores. Estou certo nisso ou não, David? Outro dia eu li que eles disseram que o cristão, ou os pregadores, na verdade, eles oram, estou tentando me lembrar dos números, acho que é 2 minutos por dia, sabe? E isso é quase nada. Não existe vida de oração com eles. E Daniel tinha uma vida de oração. E quando voltamos a dizer: eu não sou pregador e tal, isso não importa. Você está vivendo essa vida e precisa de ajuda. Eu lembro que há anos atrás eu estava em um avião e de todas as coisas eu peguei uma revista chamada Reader's Digest. E não é uma das publicações mais religiosas do mundo. E então, um homem tinha perdido seu trabalho e ele e sua esposa estavam em uma situação que só ia piorando e ele não encontrava emprego e as crianças, por causa de toda a discussão, começaram a ir mal na escola e a situação estava indo de mal a pior. A mulher começou a se levantar às 4 da manhã, ir até o porão e orar por 1 hora, toda manhã, pedindo a ajuda do Senhor. E de repente as coisas começaram a mudar. E eu li aquilo em uma revista secular. As coisas foram mudando, mas eu temo que hoje isso não aconteça com frequência. Sabe, irmão Swagger, um dos livros atuais que lida com o movimento neoliberal da igreja, na forma como eles descrevem no livro, a vida de oração deve existir através de sussurros diários. Então, se você tem uma necessidade, você rapidamente sussurra. É um conceito parecido com o movimento da nova era. Mas esta é a extensão da oração, não é o relacionamento íntimo, que é adorar ao Senhor e agradecer ao Senhor por sua bondade e então trazer nossas petições para nossas necessidades. E às vezes isso pode levar 20, 30 minutos ou até mais. Deus vai começar a se mover em você conforme você vai orando. E Ele começa a colocar coisas no seu coração para você orar também. Eu sei que quanto mais você intercede, você entende. Eu sei que, David, você tem experimentado isso através da sua vida de oração. Eu sei que existem vezes
em que vou começar a orar e então o Espírito Santo assume o controle e até colocando em meu coração pelo que e quem orar, como coisas do ministério e pessoas. E esse é o momento mais íntimo com Deus que alguém pode ter. E é tão agradável que quando acaba, você não quer que acabe. Pois você esteve com Deus na sua presença. É verdade. Orar é um privilégio. Claro que é. E é conversar com alguém que pode fazer todas as coisas. Sim. Todas. Começamos 2 reuniões de oração por dia, que eu ainda participo delas. Eu participo. E tínhamos de 4 a 25 pessoas e por aí vai. Mas, Lauren, isso aconteceu por o quê? 10 anos? 12 anos? E eu não acho que essa rede de TV estaria aqui hoje se não fosse por aqueles momentos de oração. Todo avivamento que eu já estudei, eu estou escrevendo alguns artigos, vou fazer uma série dos avivamentos antigos que já aconteceram no mundo, você os vê acontecendo através da oração. Aqueles que se consagraram ao Senhor e viram uma necessidade, então começaram a orar e buscar ao Senhor. E a resposta foi o derramar do seu Espírito, de uma forma ou de outra. Se não começar dessa forma, não há forma de Deus começar a se mover. Ele age pela fé e a fé nos leva a pedir o que precisamos. Diz aqui no início de sua súplica, o anjo Gabriel disse para ele: veio o mandamento implicando que o Senhor deu uma ordem para Gabriel de ir até Daniel e explicar para ele algumas coisas que estavam acontecendo. E Daniel não chegou a entender. Ele ficou meio perplexo com o que queria dizer. E não é à toa, não é? Sim. Não é tão simples de entender às vezes. No princípio de sua súplica veio o mandamento, e eu vim para te mostrar, pois você é muito amado, para que você entenda a situação e a visão. John, você pode explicar? Estamos falando dos neoliberais. Você pode explicar o que é isso? O conceito geral por trás do movimento neoliberal era trazer aqueles que não são da igreja para a igreja. Então, para isso, eles usavam meios para que eles viessem e ficassem confortáveis na igreja. Então, a ideia era suprir as suas necessidades. Na forma como a igreja é feita, a atmosfera, a cultura da igreja. Foi tudo desenhado não para ofendê-los, mas para convidar os desigrejados, para que eles pudessem participar da congregação e da comunhão. Mas ficou extremista quando os conceitos neoliberal sobrepôs as doutrinas e sobrepôs o ministério de música, pois agora você vê as músicas seculares entrando na igreja para criar algo compatível. E também as mensagens ficaram mais fracas, pregando a cruz, o pecado, o diabo, o inferno e as consequências da desobediência não eram mais discutidas. Tudo era sobre Eles não otimismo, pregam. pensamento e atitude positiva, e tentando criar uma atmosfera de positivismo e comunhão. E comunidade é a palavra que eles usam hoje. E roubou, não foi algo que aconteceu imediatamente, mas gradualmente foi entrando. E você vai em algumas igrejas, para a adoração, eles desligam as luzes e tocam músicas que parecem mais com rock and roll do que com música de adoração. A mensagem é muito vazia, parece mais com pregações motivacionais. Eles colocam um pregador ungido para entregar uma palavra de Deus e dizem, assim diz Lauren, o Senhor. o que você acha disso? Eu acho que o John explicou muito bem. O propósito, mais uma vez, era supostamente trazer algumas pessoas de algumas áreas que poderiam vir para o culto e não se sentirem ameaçadas. Mas o conceito do evangelho, que podemos ver nas escrituras, é que a primeira coisa que deve acontecer, no que tange o ser humano se alinhar com Deus, é que eles têm que reconhecer que estão separados de Deus pelos seus pecados. Então, na noite que eu fui salvo, esta foi a grande primeira revelação. Que eu estava perdido, eu estava separado de Deus. E eu fiz isso através das minhas ações e atitudes. Eu tive que me arrepender disso. Então, o arrependimento é o começo do relacionamento. E não fazer com que alguém se sinta confortável. Eu ouvi o fundador dessas igrejas neoliberais entrevistado na rádio. Por uma razão ou outra, eu estava ouvindo naquela manhã. E foi uma entrevista de 30 minutos. E ele começou uma igreja em New England,
e supostamente haviam 30 mil pessoas lá. Se esse número está certo ou não, eu não sei. Mas eles perguntaram, como você construiu uma igreja dessas? E ele disse, fizemos uma pesquisa em uma área de mais ou menos 30 quilômetros e perguntamos o que o povo queria. O que o povo queria, os neoliberais. Não o que Deus queria, mas o que o povo queria. E ele disse, descobrimos que eles não querem escutar falar do pecado, como vocês falaram. Não querem escutar falar do inferno. E não querem que ninguém pregue sobre a cruz. Não querem que ninguém pregue sobre o sangue. E lembro que eles falaram, algumas canções antigas são lindas, mas pegamos o que o povo disse e não pregamos a respeito dessas coisas. E então nós trouxemos entretenimento para a igreja. E é o que a pessoa que vem para a igreja quer, e não aquilo que Deus quer. E eu sei, eu era membro da Comissão de Transmissores Cristãos na América, e eles perguntaram o que o povo quer para o ano que vem, e etc, e etc. E eu acho que enviam para todo membro. Eu escrevi para eles, respondendo, e disse, mas não importa o que o povo quer. É o que Deus quer. O que Ele quer que seja pregado. Qual é o assunto que Ele quer que seja pregado? E se está na Bíblia, Ele quer que seja pregado. É verdade. Eu não ouvi uma resposta deles e nem sei o que eles pensaram da minha resposta. E depois ouvi outra vez. Estou tentando lembrar se eu li, acho que li, sobre esse mesmo homem que começou esse negócio neoliberal. E ele disse que fizeram uma pesquisa na igreja deles e o povo não teve que assinar o nome deles. E então descobriram que a igreja estava cheia de pedófilos, bêbados, viciados em jogatina, várias outras coisas. E ele disse, temos que repensar nossa posição. Eles não tinham que repensar nada não, tinham que começar a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Mas esse negócio está só crescendo hoje em dia. Está cada dia maior na nação e acho que no mundo também. E eu acredito que está destruindo, eu ia dizer destruindo algumas igrejas, mas para começo de conversa acho que nem eram igreja. Dave, quantas igrejas costumavam a pregar o evangelho, mas começaram a seguir o caminho que descrevi? Eu não conheço os números, mas eu diria que o percentual é muito elevado. Eu conheço algumas igrejas que costumavam pregar o evangelho. Me deixe ler alguns versículos de 2 Timóteo. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos. E nas suas notas você diz, para ouvir palavras suaves e agradáveis. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Isso descreve muito bem, não é? Sim. Nada descreve de forma tão clara. Eu diria que na igreja pentecostal eu conheço algumas que se desviaram dessa direção, querendo entregar às pessoas, como você disse, dar às pessoas o que elas querem. Essa é outra pergunta. Como pessoas que dizem ser cheias do Espírito e por isso então são também direcionadas pelo Espírito, como elas podem acreditar em algo assim? Porque eles querem o sucesso do mundo, eles querem números e dinheiro. Eu estava ouvindo esse homem nessa entrevista, isso há vários anos atrás, e eu pensei, eu não sei de onde ele veio, não conheço, mas como pessoas cheias do Espírito aguentam algo assim e defendem algo assim? E como é que eles podem seguir essa direção? Eu não entendo. Há uma decepção que vem sobre muitos, irmãos Swagger. E os líderes dessas igrejas e desses movimentos têm escrito em vários dos seus livros, basicamente criaram a forma como você deve dirigir a sua igreja. Temos a igreja com propósitos, temos os buscadores sensíveis. Você pode ter vários termos nessas igrejas, mas há um desenvolvimento sistemático e existem alguns grupos que estão os ajudando a desenvolver estas igrejas.
Eles criaram o que chamamos de igrejas saudáveis, que estava em alta no final da década de 60. E eram focados nos números das igrejas, trazendo os desigrejados para dentro. Então os números viraram a medida da igreja mais do que as doutrinas. Um deles, inclusive, disse: essa geração prefere a sua igreja avançando. Quando ele escreveu o seu livro, não é mais sobre os credos, mas sim sobre os feitos. Então a ênfase se afastou da doutrina e passou a ser as atividades. Então a igreja passou a ser um lugar muito ativo. Então as pessoas que vinham para a igreja passaram a ser ativadas. É o termo que eles têm usado. Ativados no quê? Diferentes aspectos do ministério. Então passaram a fazer e trabalhar e participar. E aquela atividade passou a ser uma cegueira, porque te mantém ocupado, mas não está te ajudando a ganhar conhecimento espiritual e crescer espiritualmente. Se a doutrina de Cristo e a sua crucificação não estão sendo pregadas, você está recebendo algo que não está produzindo. Mas tem muitas emoções envolvidas e acontecendo. E você tem o crescimento do movimento da justiça social, onde a atividade estava centrada nisso. E fazer coisas boas para a sua cidade. E isso ganha o aplauso dos patriarcas da cidade. Então todos estão felizes ao seu redor e ninguém está sendo salvo. Olha, existe um grupo, e não vou falar o nome deles, mas eles apoiam igrejas. Se você quiser começar uma igreja, nós vamos pagar por tudo. E vamos contratar o pregador. Se você não tem um, a gente contrata. E vamos te passar uma lista de como você deve começar as igrejas. E eles têm igrejas espalhadas por todo o país, quase que em todos os lugares. E a ideia de Deus chamar um homem e uma mulher para ir para um certo lugar e começar uma igreja não existe mais. Eles não seguem isso e por aí vai. Porque eles consideram que nós pagamos as contas, então a gente é quem decide o que está acontecendo e o que deve ser feito. Se você não fizer isso, você deve sumir. E alguém vai tomar o seu lugar. As igrejas se tornaram Virou um negócio, exatamente. Pedro disse na sua segunda epístola, ele disse: e farão de vós negócios. É isso que eles estão fazendo, negócios com a igreja. É verdade. Alguns dizem que a igreja é dirigida por negócios agora. Sim, franquias. É o que estão fazendo. Como um McDonald's, é a mesma coisa. E foi o que o Dave leu há um instante atrás. Foi em 2 Timóteo? Sim, capítulo 3. Pois é, foi o que ele leu. O nosso tempo acabou hoje, então é muito bom ter você conosco e vamos continuar de onde paramos no próximo programa. Então, por favor, não perca. Obrigado por nos assistir e que Deus abençoe a sua vida grandiosamente.